Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez, né? Estou aqui no meu local de trabalho e estou preparando o material aqui, que daqui a pouco vai ficar pronto. Enquanto esse material ele fique pronto, porque é no computador, estou quase terminando, né? Eu quero conversar com você um pouco, tá bom? Eu quero falar em pouco tempo, né, de um assunto que permeia, né, a nossa sociedade, né? Quero falar da ganância, né, e seus malefícios, tá? E qual é o significado de ganância? Qual é o significado de ganância? Vamos dar uma olhada em algumas definições. Ganância no dicionário, tá? Ó, o que é ganância? Né? Vamos olhar aqui uma ganância significa o seguinte, que é um substantivo feminino, que é o mesmo que ambição, ou seja, cobiça ou desejo intenso e imoderado por bens e riquezas, busca incessante pelo lucro ou pelo poder. A ganância, ela, quando nós deixamos tomar conta da nossa vida, nós não enxergamos o indivíduo mais como uma pessoa, um próximo que nós possamos compactuar com ele, conviver em harmonia. A ganância nos faz tornar inimigo de pessoas, né, que não conferem com as nossas ambições, né? Isso acontece em muitos cenários desde quando o mundo ele é conhecido como mundo, né? E vem se modelando até aqui. Eu só quero dar uma prévia. A ganância tem feito um estrago muito grande na vida das pessoas. A Bíblia Sagrada fala muito sobre isso, né? De pessoas gananciosas que não se deram bem. Eu quero citar aqui o caso de Absalão, que cobiçou o governo do seu pai, cobiçou o trono do seu pai, né? Olha só, a ganância foi tão grande na vida desse rapaz que ele não conseguia enxergar o seu próprio pai. Então, é aquilo que eu falei no início. A ganância, ela nos faz perder valores importantes da nossa vida. Agora você pensa bem, você consegue imaginar o que se passou na cabeça de Davi? Estou falando de um termo, uma situação que aconteceu, uma história bíblica, para ilustrar, para me chegar até aqui. Imagina bem o que passou na cabeça de Davi, tendo o seu filho, né, que montou um pequeno exército para atacar o próprio reino do próprio pai. Você vê na história bíblica que Davi pediu que o seu general fosse atrás de Absalão, mas não o matasse. Mas Absalão deu tanto trabalho que quando o general de Davi chegou para capturar Absalão, ele matou Absalão, né? Deu fim naquela situação toda. Ou seja, como um pai, um chefe de família, né, principalmente um rei, ele vai, como fica a cabeça desse homem ao saber que o seu filho, ou a ter que conviver com seu filho, contendendo contra ele mesmo, para tomar o reino. Foi difícil. Se você buscar na história bíblica, você vai encontrar esta história. Eu acredito que vamos ver qual o livro que fala dele, porque na verdade, né, vamos ver aqui em qual livro que fala de Absalão, né? É uma história bíblica. É no livro de 2 Samuel, a partir do 2 Samuel capítulo 15, já começa a falar ali
no livro de segundo o profeta Samuel, tá? Segundo livro de Samuel, capítulo 15 em diante, já começa a dar um relato sobre essa história. Chegando na era moderna, no nosso tempo, né, no século 21, o que nós encontramos? Ambições. O ser humano, ele não mudou de lá para cá. Ele continuou muito mais ambicioso ainda. As grandes ambições no mundo, tá? Só te dando um relato aqui breve. As grandes ambições que os homens tiveram no mundo levaram nações a sucumbirem. Há nações que deixaram de existir por causa das ambições dos seus líderes. Isso do passado, que tentou invadir uma outra nação. A outra nação teve apoio de outras nações e essas nações deixaram de ser nação. Só estou dando uma prévia. Então a ambição, ela é perigosa. Há situações que a ambição acontece dentro da própria família. É o caso que eu citei de Absalão, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando nós podemos ter ambições, há ambições que são legais. É você ambicionar coisas que trarão um futuro melhor para sua família. Mas essa ambição maléfica, né? Essa ganância de querer ter as coisas. Você imagina bem, para você ter este objeto, você precisa tirar a vida de alguém. É um negócio estranho, né? Eu acredito que Deus fez o mundo para que todos pudessem viver em harmonia, cada um produzindo, trabalhando com a sua própria mão, conquistando os seus bens, suas propriedades, seus sucessos e projetos com as suas próprias mãos, mas de maneira legal. A ambição era tão maléfica que no meio religioso ela causa um mal terrível, né? Acontece também no meio religioso. Você tem lá um ministro que é bem sucedido, né? É bem sucedido e de repente ele vê uma possibilidade dele se sobressair, né? Abrindo um próximo ministério. Quando abre um próximo ministério, ele retira tudo aquilo que está no outro onde ele está e coloca uma nova ordenança e o povo fica dividido. É o que nós estamos vendo hoje. Algumas ambições no meio religioso têm feito um estrago muito grande e nós temos esse estado de situação que tem acontecido na vida em muitos lugares tem criado cristãos indefinidos. Você não sabe o que a pessoa é. Ela diz que é cristão. E no meio político é a mesma coisa. Quantos políticos que perdem a vida por causa da ambição do outro? Por exemplo, o atual presidente, ele estava concorrendo à campanha política, tomou uma facada, mas a facada foi para matar. Isso é ambição pelo poder. A ambição pelo poder faz com que seres humanos igual a nós não tenha valor nenhum. A pessoa que quer o poder, ela simplesmente deseja ele a qualquer custo. E nós estamos assistindo aí uma queda de braço, né, gigantesca por causa disso. Um homem que aparentemente não tinha condições de ganhar, ele ganha. E havia planos ambiciosos que esse homem quebrou. E você está vendo aí o que está acontecendo. Então, a ambição é perigosa. O ser humano, ele foi criado para viver em harmonia com o seu próximo. E quando nós deixamos isso tomar conta do nosso coração, da nossa vida, nós perdemos a essência real da vida. E agimos achando que o ambiente é só nosso. Então nós precisamos ter atenção na vida, amar o próximo, né, como a nós mesmos, não prejudicar o próximo, não defraudar o próximo, né, não trair a confiança do próximo, simplesmente por causa de alguns anos de boa vida. Há pessoas que preferem fazer fatalidade na vida de muitas pessoas simplesmente para ter um gozo melhor, uma vida melhor, mas até quando?
porque nós não somos imortais. Daqui a pouco cada um de nós teremos que acertar a conta com Deus. Então cuidado com isso. Leia lá o livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 15. Você vai ver o desfecho disso tudo. A ambição de Absalão levou-lhe à morte. E a ambição de muita gente também. Sempre foi, nos dias atuais, na história do Brasil ou do mundo, nós vemos, você pode ler muito bem, grandes homens ambiciosos já estão enterrados. Que adiantou ele brigar, que adiantou mandar matar, as pessoas morreram, né? Você vê que na Segunda Guerra Mundial, a ambição de um homem, né, levou mais de 50 milhões de pessoas à morte. Você está entendendo? Mais ou menos um quarto do nosso país, né? É verdade? Então nós precisamos ficar atento. O ser humano ele pode viver com menos, tá? Eu vejo muita gente aí preocupado com muita gente preocupada com ter muito dinheiro. Eu acho assim que a pessoa tendo a porção, lá no livro de Provérbios diz: Senhor, uma coisa te peço e peço que não me negues, a oração de Agur. Você já viu no livro de Provérbios a oração de Agur? Senhor, uma coisa te peço e peço que não me negues, que o Senhor não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, mas me dê a minha porção, não é verdade? Está no livro de Agur. Deixa eu ver aqui. Uma coisa, né, te peço, né, te peço e não me negues, né? A gente conseguir achar lá no texto, Provérbios 30, do verso 7, Provérbios 30, do verso 7 ao verso 9. Olha o que Agur pede a Deus em Provérbios 30. Duas coisas te peço, mas não me negues antes que eu morra. Né? O que está dizendo? Afasta de mim a falsidade e a mentira, porque a ganância, você precisa enganar alguém, precisa ser falso com alguém, precisa mentir para alguém, né? Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Quer dizer, ele ficou no meio. Se você pegar aqui e colocar a pobreza de um lado, pobreza, né? Riqueza, no meio aqui, o centro, né? Tá vendo? Ele pediu para ficar entre a riqueza e a pobreza. Olha só. Olha o que ele pediu aqui na oração. Não me negues, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas dai-me o pão que me for necessário, para não suceder, né, que estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Né? Ou que empobrecido venha furtar de alguém, né? Furtar ou profane o nome de Deus. Ou seja, então ele está fazendo uma oração consciente, que ele não quer nada além daquilo que possa sustentá-lo até o fim dos seus dias. Mas há pessoas que ele prefere que morrem as pessoas, que pessoas sejam mortas, assassinadas, prejudicadas, simplesmente para que ele se dê bem, ou ela. Então, o mundo foi criado para que as pessoas pudessem viver e há espaço para todo mundo. Mas a ganância que as pessoas têm, tanto no meio político, no meio econômico, comercial, industrial, familiar, religioso, a ganância que as pessoas têm, tem causado esse estrago que nós estamos vendo aí, tanto na nossa sociedade brasileira, quanto na sociedade mundial. Mas nós que somos filhos de Deus, nós temos que procurar sempre uma boa forma de viver, porque é isso que agrada a Deus, é isso que nos levará ao céu. Deus abençoe a tua vida, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade, tá bom? Fique com Deus.